a todos e sejam bem-vindos de novo aqui ao canal. Se é a primeira vez que me estás a ver por aqui, o meu nome é Inês Silva e não te esqueças de garantir aqui em baixo que estás subscrito ao canal para que não percas nenhum vídeo meu e aproveita e deixa desde já em baixo o teu gosto, sim, porque isso também é super importante para mim. Então este foi um vídeo que eu sugeri gravar aqui há umas semanas atrás pelo Instagram e vocês, tipo, grande maioria mesmo disse que gostava de ver este vídeo. E a ideia deste vídeo foi inspirada num outro youtuber, que é um youtuber britânico que se chama Robert. E ele, para além de ser youtuber, também é maquilhador profissional. E, portanto, ele partilha conteúdo, tipo, excelente. Gostei mesmo muito de encontrar o canal dele. E eu partilho muitas das mesmas opiniões que ele em relação à maquilhagem. E eu acho que é incrível e, portanto, eu decidi fazer um vídeo do mesmo género de um dos dele, que é um vídeo onde eu vou ajudar-vos a melhorar a vossa maquilhagem. Basicamente, eu pedi-vos para vocês enviarem problemas específicos que vocês sentem na vossa maquilhagem, coisas que vocês sentem que não conseguem fazer tão bem, para eu vos poder tentar ajudar a explicar, de acordo com a teoria da maquilhagem, qual é que é a técnica melhor para vocês conseguirem resolver estes problemas. E desde já vou-vos dizer uma coisa que ele costuma dizer. Obviamente não há limites para a criatividade, vocês podem misturar as cores que quiserem, podem até inventar técnicas, como é lógico, mas a maquilhagem é uma espécie de disciplina onde realmente há teorias e onde há teorias há regras. E eu acho que só depois das pessoas compreenderem essas regras e efetivamente saberem fazer as técnicas corretamente é que as conseguem desconstruir e começar a fazer outras coisas diferentes, mas que realmente funcionem bem. Portanto, sim, pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre técnicas que são mesmo consideradas corretas de acordo com a teoria da maquilhagem, este vídeo é então para vocês. E sem mais demoras, vamos então a isto, vamos então ver quais é que são as vossas dúvidas em relação à maquilhagem. Então, começando aqui pela Ana, que me enviou uma perguntazinha daquele gadgetzinho de perguntas nas histórias do Instagram. Ela perguntou como não marcar as linhas do sorriso. É o seguinte, ao contrário do que muita gente pensa, infelizmente a maquilhagem não é um botão que se mete na cara e que vai conseguir corrigir textura. Uma linha de sorriso é considerada uma linha de expressão e há pessoas que realmente têm as linhas mais vincadas e que por norma certos produtos têm tendência para acumular nessas linhas. Isso acontece muito também por às vezes aplicarmos produto em excesso nessa zona. Se nós sabemos que essa zona vai acumular produto, o melhor é aplicarmos o mínimo produto possível com o pincel de esfumar, esfumarmos mesmo bem em cima o produto e assentá-lo bastante bem com pó. Claro que se a linha for mesmo muito vincada ao longo do dia é possível que volte a aparecer, mas é basicamente isso, encontrarmos as bases que menos enfatizam no nosso caso para a nossa pele e tentar ter cuidado de não acumular demasiado produto lá. Quanto mais produto tiver lá, mais produto vai ter para acumular e, portanto, pior o aspecto vai ser mais rápido. Esse é o meu conselho. Depois tem aqui a Daniela que perguntou como colocar batom de forma flawless. É assim, isso aí é das coisas mais difíceis, na minha opinião. Mesmo se vocês falarem com outros maquilhadores profissionais, depois de já terem muita prática e muita técnica, normalmente essa é uma daquelas coisas que realmente pode estragar a maquilhagem toda. Tenho pessoas que sigo e admiro e acho que as maquilhagens que elas fazem são incríveis, mas depois partilham fotos e nota-se que falta ali uma pinta de batom. Na fotografia é onde se nota, ao vivo normalmente não se nota porque a pessoa está a falar, está a fazer expressões com o rosto, mas as fotos são um grande problema porque se nota tudo. O meu conselho para ajudar ao máximo a conseguir ter o lábio mais perfeito possível é usar um lip liner para definir a forma do lábio e depois aplicar-se o batom com um pincel, porque o pincel vai dar muito mais precisão na aplicação do que a bala do batom ou o aplicador, no caso ser um batom líquido ou um gloss. Portanto, são esses dois conselhos e depois, caso vocês mesmo assim não consigam, tipo, falhar alguma coisa, tenham de limpar, usar um pincel chato, pequenino, com um bocadinho de corretor de base, mesmo pequenino, que é para ser mesmo preciso só para vocês apagarem aquilo que está a mais. Ou então a Makeup Forever também tem um lápis, que é um lápis corretor, que vocês também podem usar para ter precisão, depois vão na mesma com um pincel fininho esfumar esse corretor. Portanto, sim, é isso, e é treinar muito, pessoal. Quanto mais prática vocês ganham, melhor vão ficar, como é óbvio. A Ruth disse, eyeliner esfumado é tão difícil. Gente, eyeliner esfumado é tipo o eyeliner mais fácil, digo-vos, é o eyeliner mais fácil. Primeiro, se vocês quiserem fazer mesmo eyeliner intenso esfumado, óbvio que devem usar um eyeliner em gel ou um lápis de olhos cremoso, porque é mais fácil para mexerem o produto. Mas, se vocês querem uma coisa mesmo muito suave e super fácil de fazer, o melhor truque é usarem uma sombra preta com um pincel de detalhe, pode ser um pincel angular de eyeliner que seja fininho, mas que não seja muito denso. E, gente, é a coisa mais fácil. Portanto, se vocês não tiverem prática suficiente, que sintam que a esfumar literalmente o eyeliner, que vocês vão conseguir sair-se bem, comecem por aí. Usar sombra para fazer eyeliner e vão ver, porque vocês naturalmente já vão esfumar mais o preto nas extremidades para cima, portanto vai ficar mais escuro já junto à raiz das pestanas e vai-vos dar a simulação no eyeliner esfumado e pronto, é muito mais fácil, por isso pessoal, sim, de nada. Depois aqui a Ana disse, quando aplicamos sombra no olho, como fazer para ele ficar com a ilusão de ser maior e repuxado?
O repuxado é quando a sombra está a esfumar nesta direção. Eu normalmente uso sempre esse tipo de formato, seja em mim, seja em clientes, por norma é sempre o formato que eu mais procuro. O dramatismo desse repuxado vai depender do formato do olho, mas por norma o repuxado é o que favorece a maioria dos olhos que pelo menos eu tenho encontrado. Tem muito a ver com vocês conhecerem bem o vosso olho, porque quanto melhor vocês conhecerem o vosso olho, mais fácil vocês vão chegar ali com o pincel a fazer o repuxado e não vão ter de limpar nada. Mas eu acho que um problema muito grande, e continuo a insistir nisso, é que as pessoas para esfumarem sombras normalmente usam pincéis demasiado grandes. Se vocês usarem um pincel pequenino e fizerem o repuxado só assim mesmo, a seguir a linha das vossas pestanas inferiores, como se fosse um eyeliner, pouca sombra de cada vez, e vão fazendo aos poucos e poucos e poucos. E conforme vão escurecendo a cor que estão a aplicar, também vão diminuindo o tamanho do pincel. É super fácil vocês serem precisos e tudo o que têm de fazer é um movimento vai e vem. Com um pincel que seja bom e que tenha o tamanho certo, vocês só têm de fazer isso e a sombra vai ficar esfumada na perfeição e vão ter o repuxado perfeito. O que eu aconselho no início, se vocês quiserem fazer repuxados muito dramáticos, é fazerem os olhos antes da vossa base, que assim conseguem limpar depois a zona por baixo, se ficar assim aquela mancha muito redonda, que é o que eu acho que é o problema da maioria das pessoas, quando não têm muito controle no pincel, deixam tipo a sombra esfumada numa área muito grande e depois já não dá aquele efeito tipo gatinho. Mas depois com o tempo vocês habituam-se tanto ao vosso olho e tentam aplicar na posição certa que já nem precisam disso, é só chegarem lá com o pincel e fica perfeito. Depois tem aqui a Carla. Olá, uso Professional, mas os meus poros ficam sempre visíveis, estarei a aplicar mal. Novamente volto a repetir o mesmo que repeti na primeira questão. A maquilhagem infelizmente não consegue tirar a textura. Aliás, se nós não tivermos cuidados de pele adequados antes e não utilizamos os produtos certos para a nossa pele, em termos de maquilhagem também, muitas vezes o que acontece até é o efeito inverso. Em vez de ajudar a diminuir o aspecto de textura, pode aumentar mesmo muito o aspecto da textura. A base que usas a seguir não ser a mais amigável para poros e, portanto, voltar a trazê-los ao de cima. Pode ser de estares a aplicar incorretamente o primer também. Eu tenho um vídeo que foi de coisas que mudaram a minha maquilhagem depois de eu os ter aprendido num curso profissional, portanto, o truque de aplicação do primer para poros está nesse vídeo. E também pode ser o primer não se adequar muito ao teu tipo de pele. Eu, sinceramente, o Professional não é de todo o meu primer favorito para poros. Não sei se já experimentaste outro tipo de primer de poros e como é que te sentiste, mas não é só porque resulta com a maioria das pessoas que pode resultar connosco e, portanto, apesar de haver um hype enorme à volta desse primer, eu sinceramente não gosto muito dele, ou então, efetivamente, esses poros mesmo muito dilatados e com isso é muito difícil esconder-se na totalidade. E outra coisa que pode ser é, às vezes, os produtos que usas do rosto. Se usares blush e iluminador, se o blush tiver brilho, às vezes os brilhos que estão nos blushes e os brilhos que estão nos iluminadores são partículas tão grandes que o que fazem é enfatizar a textura. Por exemplo, eu sinto que isso acontece com o Soft and Gentle da MAC, que entra nos poros e enfatiza mais a textura, portanto pode ser mesmo uma mistura de muitas coisas. Tenta experimentar, variar essas coisas na tua rotina e ver se realmente ajuda. Depois aqui a Ana disse, sobrancelhas, como as preencher e optar pelo quê, não tendo muito jeito. Eu tenho um tutorial mais ou menos recente de preenchimento de sobrancelhas de forma natural, continuo a usar as mesmas técnicas, portanto se quiseres ir ver. O produto que eu acho mais adequado para só obter um efeito natural e que é mais tipo à prova de falta de técnica é o pó. Eu sinto que se for um bom pó, que não tem uma pigmentação extremamente exagerada, que vocês conseguem controlar muito bem o produto, passam uma escovinha para pentear as sobrancelhas, já vão estar a esfumá-lo e, portanto, vai ficar com um efeito muito mais suave do que se usarmos um lápis ou uma pomada, portanto, é isso que eu te aconselho a experimentar. A Andreia disse, então, acho que tenho a pálpebra muito pequena e acho difícil aplicar sombras por isso. Isto vai depender um bocadinho do formato do olho que tu tiveres, mas uma coisa que eu ouço imenso é eu tenho um olho muito pequeno, portanto eu não sei se este tipo de maquilhagem vai assentar bem. Com a técnica correta vai assentar bem. Nós o que temos de fazer é tentar manipular os produtos de maneira a que nos abra mais o olhar, a que pareça que nós temos mais espaço para trabalhar e, portanto, é um bocado isso. Não te consigo ajudar muito concretamente porque não sei o tipo do teu olho, mas experimenta basicamente aplicar sombras em posições diferentes para tentar manipular o formato da tua pálpebra. A Catarina disse, o que fazer quando a base não adere na pele? Será da base ou da pele? Dicas para descobrir. Pode ser de vários fatores, novamente. Se for da pele, provavelmente o que acontece é que não estás a ter os cuidados de pele adequados, porque podes ter a pele muito oleosa e se for esse o caso, se tiveres oleosidade na tua pele, quando vais aplicar a base, o óleo é o que desfaz a maquilhagem, por isso é que nós usamos desmaquilhantes com óleo até para desfazer a maquilhagem à prova d'água. Portanto, se a tua pele for extremamente oleosa e quando vais aplicar a maquilhagem a pele estiver oleosa, quer dizer que precisa ter uma preparação antecipada melhor, porque não podes ter óleo na tua pele quando estás a aplicar a maquilhagem, porque senão a base não vai aderir. Outra questão que pode ser é o creme ou o primer que utilizas anteriormente, pode ter algum tipo de componente na fórmula que não reage bem a outros componentes da fórmula da base e por isso quando estás a aplicar
não assenta bem, portanto pode ser a mistura de produtos. E portanto eu acho que tens de ver se a tua pele realmente for muito oleosa, de certeza que é isso, e tens de garantir que a tua pele está bem sequinha quando vais aplicar a base. Se for da mistura dos componentes, experimenta usar a tua base com um creme diferente ou com um primer diferente, ou experimenta usar uma base diferente com o mesmo creme e primer que tu costumas utilizar e vê se assim já resolve o problema. A Fabiana perguntou qual truque quando se maquilha um olho gordinho, aquele tipo de pálpebra mais inchada. Neste caso, algum truque, por exemplo, para marcar o côncavo. Isto basicamente o que acontece é que quando um olho aberto e não tem um côncavo marcado, ou seja, tem a pálpebra superior descaída e acaba por fazer assim um efeito de um papinho que tapa o côncavo. Portanto, neste caso, a melhor coisa a fazer é falsear um côncavo. Óbvio que a pessoa quando está com os olhos fechados, vocês conseguem ver claramente onde é que está o côncavo dela. O problema é quando ela abre, não está lá o côncavo, e tudo o que vocês aplicam no côncavo abre e tipo, a pele come, tapa tudo. Portanto, o que vocês têm de fazer é falsear um novo côncavo mais acima da dobrinha que faz da pele, que é primeiro vai abrir mais o olhar, porque a tendência destas pessoas é ficarem com a pálpebra móvel muito pequena por causa da pálpebra superior ficar descaída. Portanto, logo por aí vão ajudar a abrir o olhar porque vai parecer que tem uma pálpebra móvel maior. E depois, a falsear o côncavo vão dar mais definição ao olho, portanto têm de simplesmente falsear o sítio onde o côncavo está e assim já vão poder trabalhar facilmente no olho. Depois, para além destas perguntas, também tive duas meninas que enviaram mesmo por mensagem fotografias, assim ainda é mais fácil para perceber qual é que é o problema ao certo e vos ajudar. Uma delas foi a Filipa, que me enviou aqui 3 looks dela. Eu acho que a tua técnica, Filipa, é ótima, pelo menos parece. A nível de olhos parece mesmo espetacular. As únicas coisas que eu mudaria: primeiro, tentaste tapar um bocadinho melhor os pelos que estão em excesso da tua sobrancelha, porque isso acontece, neste momento não dei as minhas sobrancelhas arranjadas. Mas se nós usarmos um corretor com boa cobertura a tapar os pelos, ajuda a criar menos distração na maquilhagem e também ajuda a esfumar com mais facilidade de sombra, porque não vamos ter ali aquele pelo manchado. Portanto, isso é um truque que eu aconselho. E depois o único conselho que eu te posso dar mais, que me pareça assim pelas fotos que eu consigo ver, é que na última que tu me enviaste o lábio parece que aqui o canto está um bocado manchado. Também estás a ver água, pode ter sido alguma transferência que tenha acontecido depois já de teres acabado a maquilhagem, mas aconselho-te a limpar só os cantinhos. Portanto, sim, continua assim porque está incrível mesmo. E depois tem também aqui a Nicole. A Nicole, basicamente o problema dela é que ela tem ruguinhas no canto externo do olho de expressão, tal como eu, tal como a maioria das pessoas tem. E o que ela me disse foi que ela sente que consegue fazer o eyeliner bem e quando está com a cara relaxada, com o eyeliner dela fica bem, e sim, parece-me também bastante bem pelas fotos, mas quando se ri, as ruguinhas dela comem o eyeliner, digamos assim. Ponto número 1, ela disse-me logo que não usava a técnica que ela acha que deveria usar para o olho dela, porque efetivamente ela é uma pessoa que tem a pálpebra móvel superior descaída e portanto nestes casos efetivamente o eyeliner não deve ser feito da mesma forma. Uma das coisas tu podes fazer, e que eu acho que já fizeste, se calhar até inconscientemente neste look me enviaste, que tens o eyeliner azul, é fazer o eyeliner mais horizontal, porque uma das grandes rugas de expressão que tu vais ter vai ser do facto de estares com a pálpebra superior descaída e portanto se ele não estiver a apanhar aqui o teu côncavo nem a tua parte descaída da pálpebra, se for mais horizontalzinho já não vais sentir que ele está a comer tanto. Outra coisa para se quiseres fazer um eyeliner um bocadinho mais gráfico, um bocadinho mais exagerado, mais grosso, é efetivamente usar a técnica de eyeliner para pálpebras superiores descaídas, que não sei se já ouviste falar, mas é quando se faz aquele Angel Wing, que tudo o que tens de fazer é um eyeliner normal e depois puxar para o côncavo, e quando estás com o olho aberto o eyeliner parece impecável, direitinho, tipo é um eyeliner normal, e quando fechas ele faz tipo um V que vai para a tua zona do côncavo, cria a ilusão de que o teu eyeliner não está a ser comido pelas tuas rugas de expressão, ou pelo menos não está a ser tanto. Por isso o que eu te aconselho a experimentar é isso, quando estás a usar uma coisa um bocadinho mais soft, fazer só o eyeliner um bocadinho mais horizontal e tentares perceber se isso ajuda. Se isso não ajudar, tentares fazer quando quiseres fazer um look mais dramático, então a Angel Wing. E pronto, para a Angel Wing o que eu aconselho a fazer é para definir o formato, em vez de usares eyeliner, principalmente se usares eyeliner líquido não te vai ajudar nada. Portanto, fazeres o eyeliner normal e depois usares uma sombra preta que seja realmente preta para fazer o formato da parte do V, e depois se for eyeliner líquido que tu usas, fazeres tipo um degradê só assim com toquezinhos para não se perceber pela textura que é sombra e não eyeliner. Portanto sim, mas com um pincel é muito mais fácil definir o formato de lá depois da parte do anjinho do que se for com uma pontinha de uma caneta ou um eyeliner líquido. Portanto, sim, experimenta isso. E pronto pessoal, acho que este vídeo já tem informação suficiente, acho que já consegui responder a bastantes perguntas. Tentei responder às perguntas que foram mais específicas, aquelas que eram um bocadinho mais tipo abrangentes,
não me dá tanto jeito de explicar porque vai depender muito do formato do vosso rosto, do formato do vosso olho, esse género de coisas. Digam-me se gostaram e se vos ajudei. Se gostaram, não se esqueçam de deixar em baixo o vosso gosto e digam aqui em baixo se acham que foi útil e se gostariam de ver uma parte 2 deste vídeo mais tarde, porque se vocês gostarem da ideia, agora que vocês já perceberam mais ou menos o tipo de perguntas que eu estou à procura, mais tarde, se vocês não tiverem aproveitado desta vez para tirarem as vossas dúvidas, conseguem agora ter a oportunidade de o fazer, portanto, sim, digam-me se gostariam de ver uma parte 2, porque a maquilhagem é infinita, há problemas que nunca mais acabam e, portanto, talvez eu vos consiga ajudar, sim. De resto, então, para o vídeo de hoje é tudo, eu espero que esteja tudo bem com vocês, beijinhos e até ao próximo vídeo!